E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Tem algo muito errado acontecendo com o XRP e não dá mais para fingir que é coincidência. Mais uma vez surge aquele pico impossível, $50,17, um preço que não existe no mercado global, não aparece nos gráficos consolidados e sempre no mesmo ativo. Não é Bitcoin, não é Ethereum, é sempre o XRP. E toda vez que isso acontece, há movimento institucional silencioso nos bastidores. Agora, um dos maiores bancos da Europa integra a tecnologia do XRP ao sistema global de pagamentos. Isso não parece erro, parece sinal. Mas olha, se você prefere continuar consumindo só manchete superficial e opinião reciclada, então nem precisa se inscrever. Esse tipo de conteúdo realmente não é para todo mundo. Agora, se você já percebeu o que está acontecendo aqui, então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque informação estratégica não é para massa, é para quem escolhe estar alguns passos à frente antes do movimento acontecer. Quando você olha com calma o que o Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, acabou de fazer, não é só adotar blockchain, é adotar justamente a infraestrutura que conversa diretamente com o modelo de liquidez do XRP. Um dos maiores bancos do planeta, com operações globais, múltiplos canais de pagamento internacionais, decidiu migrar parte da sua arquitetura de pagamentos para soluções ligadas ao XRP. E isso não acontece durante hype, não acontece com o mercado eufórico, acontece agora, no silêncio, na lateralização e no desinteresse do varejo. E quando instituição se move no silêncio, normalmente não é porque acredita no presente, é porque já sabe o futuro. Nós vemos aqui nessa matéria que Deutsche Bank adota a Ripple para revolucionar os pagamentos globais. O que isso significa para o XRP? Nós vemos aqui abaixo que o gigante financeiro Deutsche Bank, com sede em Frankfurt, está adotando cada vez mais a Ripple, uma gigante em liquidação de transações internacionais, numa iniciativa que pode impactar o XRP. O renomado banco pretende revolucionar os pagamentos globais utilizando a tecnologia blockchain. Para isso, recorreu à infraestrutura da Ripple, buscando aproveitar a tecnologia de pagamentos com ativos digitais já consolidada na empresa para liderar essa revolução. Um pouco mais abaixo aqui nesta matéria, nós vemos que Deutsche Bank adota a infraestrutura de pagamentos da Ripple. Ao incorporar a infraestrutura baseada em Ripple em suas operações, o Deutsche Bank está modernizando processos que historicamente dependiam de redes legadas como o Swift. Embora o Swift tenha servido por muito tempo como a espinha dorsal das mensagens bancárias globais, as transferências ainda podem levar dias para serem concluídas. A liquidação baseada em blockchain oferece confirmação quase instantânea e um registro inviolável de cada transação. Mas o que isso pode significar para o XRP? Para o XRP, uma adoção mais ampla da infraestrutura da Ripple por um banco global acarreta implicações mais abrangentes. Embora os bancos possam usar a tecnologia Ripple sem necessariamente possuir o token, o uso expandido da rede aumenta a visibilidade e a demanda potencial por soluções de liquidez sob demanda que dependem do XRP para a liquidação mais rápida. À medida que bancos tradicionais testam transferências mais rápidas baseadas em blockchain usando a Ripple e o XRP Ledger, os ativos vinculados a essas redes podem se beneficiar da sua adoção. E aqui está o detalhe que ninguém comenta. O Deutsche Bank se posiciona exatamente no momento em que erros de preço começam a surgir com frequência no XRP. Isso é coincidência ou é sintoma de uma transição que o gráfico ainda não é capaz de mostrar? Agora vamos voltar para aquilo que ninguém está conseguindo engolir. O tal pico de $50,17 no XRP na Coreia do Sul, um valor impossível no mercado spot global, um preço que não condiz com a liquidez, um número que não tem explicação simples, mas que aparece, registra, some e reaparece depois em outros momentos. E aí vem a pergunta que só quem pensa além faz: por que esses erros acontecem quase sempre
no XRP? Por que são valores tão altos? Por que surgem exatamente em mercados conhecidos por serem extremamente líquidos e sensíveis a grandes fluxos institucionais? Esse tipo de erro não é acidental. Esse tipo de pico fantasma costuma vir de desajustes de liquidez, livros de ofertas sendo drenados, ordens internas refletindo entradas ocultas ou até simulações de precificação institucional. E quando você junta isso ao fato de que o trading volume do XRP está superando o Bitcoin em partes da Coreia, a situação fica ainda mais estranha. Não é natural, não é comum, não é aleatório. Quando o preço não sobe, mas o volume explode, os erros começam a surgir. Significa que a estrutura está se movendo antes da confirmação gráfica. Nós vemos aqui na matéria que os volumes de negociação de XRP superaram os do Bitcoin na Coreia do Sul, atingindo um preço de $50,17. Nós vemos aqui que o mercado de criptomoedas na Coreia do Sul está em plena efervescência, com o XRP em destaque, já que o volume de negociação ultrapassou o do Bitcoin esta semana. O súbito aumento da negociação do XRP, juntamente com uma alta de preço para $50,17 em uma importante corretora, ressalta o crescimento do domínio do token. Nós vemos aqui que o XRP supera o Bitcoin na Coreia do Sul. A frenética atividade de negociação em torno do XRP e do Dogecoin representou uma mudança notável, deixando os volumes de Bitcoin para trás. Os dados mostram que o XRP dominou os volumes na Upbit, uma das maiores corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, superando plataformas globais como Binance e Coinbase em termos de valor. Nós vemos aqui que o preço do XRP apresentou uma falha temporária em uma importante corretora sul-coreana, chegando a 67.720 KRW, né, que é a moeda fiat da Coreia do Sul, o equivalente a $50,17. Esse evento aumentou ainda mais o entusiasmo, reforçando a reputação da Coreia do Sul como um polo de atividade cripto. Agora pensa comigo, um banco global gigante integra a Ripple para pagamentos. O XRP registra picos fantasmas de $50,17, valores de liquidez institucional, não de varejo. O volume coreano vira ao ponto de ultrapassar o Bitcoin. Mesmo assim, o preço permanece comprimido lá embaixo. Isso não é comportamento de mercado fraco, isso é absorção silenciosa, é rede sendo preparada, é estrutura mudando antes da narrativa. E quando isso acontece, historicamente, o gráfico sempre explode tarde demais para quem só espera confirmação. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, mostra uma arquitetura ainda pressionada dentro de um canal de baixa, mas com sinais claros de exaustão vendedora. As EMAs de 9 e de 20 períodos continuam acima do preço, funcionando como resistência dinâmica. E enquanto o preço não romper essa região entre 1,44 e 1,50, não temos mudança estrutural confirmada. Por outro lado, o suporte mais importante agora é $1,14, onde o ativo já mostrou reação forte anteriormente. E o ponto crítico é o RSI. Depois de semanas abaixo da linha de força, ele finalmente começa a cruzar para cima da média, marcando possível reversão de momentum. Sempre que isso aconteceu nos últimos meses, o preço respondeu logo depois. Se houver rompimento limpo da faixa de 1,50, 1,51, o caminho abre primeiro para $1,67 e depois $1,85. São resistências marcadas pela antiga linha de tendência e por zonas institucionais. Mas se perder o suporte de $1,14, o preço deve buscar nova acumulação. A estrutura está apertada e quando o RSI sinaliza antes do preço, geralmente o movimento vem na sequência. Talvez esses picos de preço sejam apenas erros, talvez essa integração seja apenas mais um banco testando o blockchain, talvez o volume coreano seja apenas volatilidade asiática, ou talvez seja a primeira pista visível de uma precificação que está sendo montada fora do varejo. Afinal, quando erros mostram o que o gráfico não mostra, quando instituições se movem em silêncio e quando liquidez desaparece sem motivo, o mercado não está pedindo sua atenção, ele está avisando. Agora é com você, quer continuar olhando apenas as velas ou quer enxergar o que ninguém vê antes do movimento começar? Então se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar, porque quem entende o sistema antes do mercado não reage, se antecipa. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.